E se eu te dissesse que um dos maiores heróis da igreja primitiva nunca esteve em busca de reconhecimento, mas teve um papel fundamental na transformação do cristianismo? Um homem cuja vida foi marcada pela coragem de acreditar nos outros e pela fidelidade a Cristo, até o ponto de ser brutalmente assassinado por sua fé. Esse é o legado de Barnabé, o apóstolo do consolo, cuja história de sacrifício e dedicação mudou o curso da igreja de maneira silenciosa, mas profunda. Barnabé, uma das figuras mais influentes da igreja primitiva, era um homem cujo nome carregava um profundo significado espiritual. De acordo com Atos 4:36, ele era chamado de José pelos seus pais, mas os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Esse nome não foi um mero acaso, mas um reflexo de seu caráter, pois Barnabé se tornaria um dos mais notáveis incentivadores e pacificadores da igreja nascente. Seu ministério seria marcado pela capacidade de fortalecer os desanimados, restaurar os caídos e abrir portas para aqueles que eram rejeitados ou marginalizados no início da fé cristã. Barnabé era judeu de nascimento, pertencente à tribo de Levi, o grupo sacerdotal de Israel. Ele era natural da ilha de Chipre, um local de grande importância comercial e cultural no Mediterrâneo. Chipre possuía uma comunidade judaica significativa, e Barnabé, sendo levita, provavelmente cresceu em um ambiente profundamente religioso, sendo instruído na lei e nas tradições de seu povo. Seu conhecimento das Escrituras e sua formação levítica o tornaram um homem preparado para compreender a mensagem do Evangelho quando ela foi anunciada. A transição de levita para discípulo de Cristo mostra sua sensibilidade espiritual e seu desejo de viver plenamente a verdade divina. A primeira menção de Barnabé na Bíblia ocorre em um momento crucial da história da igreja. Em Atos 4:36-37, ele é apresentado como um dos primeiros cristãos a demonstrar um compromisso radical com a comunidade de fé. Em um tempo em que os seguidores de Cristo enfrentavam dificuldades financeiras e perseguições, Barnabé vendeu um campo que possuía e entregou todo o valor aos pés dos apóstolos, contribuindo para o sustento dos necessitados. Esse ato de generosidade não apenas revelou seu desprendimento material, mas também destacou sua disposição de confiar inteiramente em Deus e em sua provisão. Seu exemplo inspiraria outros a fazerem o mesmo, fortalecendo a comunhão e o espírito de solidariedade na igreja primitiva. Embora a Bíblia não registre diretamente sua conversão, tudo indica que Barnabé foi um dos primeiros judeus a crer em Jesus como o Messias. Seu engajamento imediato com a comunidade cristã, sua doação sacrificial e seu papel de liderança indicam que ele foi impactado profundamente pela mensagem do Evangelho. Ao contrário de muitos que hesitavam em aceitar os novos convertidos, Barnabé rapidamente demonstrou sua fé ao acolher aqueles que vinham para Cristo. Seu ministério se tornaria um dos pilares da expansão do cristianismo, preparando o caminho para o surgimento de grandes líderes e missionários. A vida de Barnabé, desde sua origem como levita até seu envolvimento com a igreja, demonstra um coração moldado pela graça de Deus. Ele não apenas testemunhou a transformação da igreja primitiva, mas também foi um dos instrumentos que ajudaram a moldá-la. Seu nome tornou-se sinônimo de encorajamento, restauração e generosidade, características essenciais para a propagação da fé cristã. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E vamos para o vídeo. Quando Saulo, o implacável perseguidor dos cristãos, teve um encontro transformador com Cristo no caminho de Damasco, poucos acreditaram
que sua conversão fosse genuína. Ele havia sido um terror para a igreja, prendendo, açoitando e até consentindo na morte dos seguidores de Jesus. Sua reputação era temida e sua mudança repentina gerava suspeitas entre os discípulos. A igreja de Jerusalém, ainda abalada pela perseguição que Saulo promovia, hesitava em aceitá-lo. Muitos viam nele um possível infiltrado, um espião que poderia trazer ainda mais sofrimento aos irmãos. Foi nesse momento de incerteza e medo que Barnabé entrou em cena, tornando-se o elo entre Paulo e a comunidade cristã. Barnabé, sempre com um olhar além das aparências, reconheceu algo verdadeiro na conversão de Saulo. Ele não se deixou levar pelo medo ou pelo julgamento precipitado, mas enxergou o poder transformador da graça de Deus. Em Atos 9, 26, 27, Barnabé tomou a iniciativa de levar Saulo até os apóstolos e interceder por ele. Ele explicou que Saulo havia encontrado Jesus no caminho para Damasco e que sua vida havia sido completamente mudada. Barnabé garantiu que agora ele não era mais o perseguidor impiedoso, mas um pregador fervoroso da fé que antes tentava destruir. Essa intercessão foi decisiva, pois sem a credibilidade de Barnabé, Paulo poderia ter sido rejeitado pela igreja de Jerusalém e possivelmente teria encontrado grande dificuldade para iniciar seu ministério. Com a aceitação de Paulo na comunidade cristã, a igreja começou a vê-lo não como um inimigo, mas como um aliado poderoso para a expansão do evangelho. No entanto, sua presença ainda era um desafio. A perseguição aumentava e Paulo precisou se afastar de Jerusalém por um tempo. Mais tarde, quando a igreja começou a se expandir para além das fronteiras judaicas, surgiu uma necessidade urgente de liderança entre os novos convertidos em Antioquia, uma cidade que se tornaria um dos maiores centros do cristianismo primitivo. Os apóstolos enviaram Barnabé para observar e fortalecer essa crescente comunidade de crentes. Ao chegar lá, Barnabé ficou maravilhado com o que Deus estava fazendo. Ele viu gentios aceitando a fé e percebeu que era um momento crucial para o cristianismo. Era necessário um professor capacitado para instruir essa nova igreja. Alguém com profundo conhecimento da Escritura e uma mente aberta para o propósito de Deus entre os gentios. Foi então que Barnabé tomou uma decisão que mudaria a história do cristianismo. Ele foi até Tarso em busca de Paulo. Ele sabia que Paulo, com seu conhecimento da lei e sua compreensão da graça de Cristo, era o homem ideal para essa missão. Ao encontrá-lo, trouxe-o de volta para Antioquia e juntos passaram um ano ensinando e fortalecendo a igreja. Atos 11, 22, 26. Foi nessa cidade que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, um marco na identidade da fé que se espalhava pelo mundo. O papel de Barnabé na vida de Paulo foi fundamental. Ele não apenas acreditou na conversão do antigo perseguidor, mas abriu as portas para seu ministério, permitindo que Paulo se tornasse o maior missionário da igreja primitiva. Sem Barnabé, talvez a história do cristianismo tivesse seguido um rumo diferente e Paulo poderia ter encontrado grandes barreiras para iniciar sua jornada apostólica. Seu dom de enxergar além do passado das pessoas e de confiar no poder transformador de Deus fez dele uma peça-chave no avanço do Evangelho. Sua coragem e visão foram responsáveis por conectar um dos maiores apóstolos ao cenário mundial da fé cristã, garantindo que a mensagem de Cristo ultrapassasse os limites de Israel e alcançasse as nações. A missão de Barnabé e Paulo começou de maneira clara e incontestável, com um chamado direto do Espírito Santo. Enquanto a igreja de Antioquia orava e jejuava, veio a ordem divina: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Esse momento foi decisivo.
pois confirmou que ambos haviam sido escolhidos para levar o evangelho além das fronteiras judaicas, alcançando povos que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Após a imposição de mãos e a bênção da igreja, Barnabé e Paulo partiram, iniciando a primeira grande viagem missionária registrada na história do cristianismo. O primeiro destino foi a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Eles desembarcaram em Salamina e pregaram nas sinagogas judaicas, seguindo a estratégia de apresentar o evangelho primeiro aos judeus. Depois, atravessaram a ilha até Pafos, onde enfrentaram um grande desafio espiritual. O procônsul Sérgio Paulo, um governante romano influente, demonstrou interesse pela fé cristã. Mas o feiticeiro Elimas, também chamado de Bar-Jesus, tentou impedir sua conversão. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas e o amaldiçoou, fazendo com que ele ficasse temporariamente cego. Esse milagre impactou profundamente Sérgio Paulo, que abraçou a fé em Cristo. Esse evento marcou uma mudança importante. A partir desse momento, o nome Saulo foi substituído por Paulo, e ele assumiu uma liderança mais destacada ao lado de Barnabé. Após deixarem Chipre, seguiram para a Panfilha, onde João Marcos, primo de Barnabé, decidiu abandonar a missão e retornar a Jerusalém. Esse incidente geraria um grande conflito entre Barnabé e Paulo no futuro, mas naquele momento a jornada continuou. Eles chegaram a Antioquia da Pisídia, onde entraram na sinagoga e pregaram um poderoso sermão, conectando a história de Israel ao cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Muitos judeus e gentios ouviram com interesse, e a notícia se espalhou rapidamente. No entanto, líderes judeus se sentiram ameaçados e incitaram uma perseguição contra eles, forçando-os a deixar a cidade. Em Icônio, mais uma vez, começaram pregando nas sinagogas e conquistaram um grande número de convertidos, tanto judeus quanto gregos. Entretanto, novamente os líderes religiosos incitaram o povo contra eles, e uma conspiração para apedrejá-los os obrigou a fugir. Em Listra, um evento surpreendente ocorreu. Paulo curou um homem aleijado desde o nascimento, e a multidão, maravilhada, acreditou que Barnabé e Paulo eram deuses. Eles começaram a chamá-los de Júpiter e Mercúrio e queriam oferecer sacrifícios a eles. Horrorizados, os apóstolos rasgaram suas vestes e gritaram que eram apenas homens, pregando que o verdadeiro Deus era o Criador dos céus e da terra. Mas os inimigos do Evangelho chegaram à cidade e convenceram a multidão a voltar-se contra os missionários. Em um instante, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. No entanto, os discípulos se reuniram ao redor dele e ele se levantou milagrosamente, retomando sua missão no dia seguinte. De Listra, seguiram para Derbe, onde mais pessoas aceitaram a fé. Depois, retornaram pelas mesmas cidades para fortalecer os novos convertidos e estabelecer líderes locais. Apesar das perseguições, a missão foi um grande sucesso, pois muitas comunidades cristãs foram formadas entre os gentios. Finalmente, voltaram a Antioquia da Síria, onde relataram à igreja tudo o que Deus havia feito por meio deles e como o evangelho estava se expandindo para além de Israel. A primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo não foi apenas um marco na história do cristianismo, mas uma evidência do poder do Espírito Santo conduzindo à expansão da fé. Enfrentaram perseguições, rejeições e até quase a morte, mas também testemunharam a transformação de vidas e a abertura da mensagem de Cristo para o mundo gentílico. Barnabé, sempre fiel ao seu chamado, continuava sendo um encorajador e um pacificador, ajudando a pavimentar o caminho para a difusão do Evangelho a todas as nações. Após o sucesso da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo retornaram a Antioquia da Síria,
onde permaneceram por algum tempo, fortalecendo a igreja local e relatando tudo o que Deus havia feito entre os gentios. A parceria entre eles parecia sólida e inquebrantável, mas um conflito inesperado abalaria profundamente sua amizade e alteraria os rumos da expansão do cristianismo. O problema surgiu quando Paulo sugeriu que refizessem a viagem para visitar as igrejas que haviam estabelecido, a fim de encorajar e consolidar os novos convertidos. Barnabé concordou imediatamente, mas propôs que levassem João Marcos, seu primo, novamente. Essa sugestão, no entanto, desencadeou uma discussão acalorada, pois João Marcos havia os abandonado na primeira viagem missionária ao deixá-los na Panfilha e retornar para Jerusalém. Para Paulo, a missão era árdua e exigia comprometimento total, e ele não estava disposto a arriscar contar com alguém que já havia falhado. Barnabé, por outro lado, enxergava o jovem com outros olhos, acreditando que ele merecia uma nova chance e que poderia amadurecer espiritualmente ao longo da jornada. A discordância entre eles foi tão intensa que resultou em uma separação irreconciliável naquele momento. Atos 15:39 descreve que houve tal desavença entre eles que se separaram um do outro. Esse rompimento foi significativo, pois representava a dissolução de uma das duplas missionárias mais poderosas da igreja primitiva. Barnabé, fiel ao seu coração de consolação e encorajamento, decidiu seguir viagem com João Marcos para Chipre, sua terra natal. Enquanto isso, Paulo escolheu um novo companheiro, Silas, e partiu em outra direção para continuar o trabalho missionário. Embora a separação tenha sido dolorosa, Deus usou essa divisão para expandir ainda mais o Evangelho, pois agora havia duas equipes missionárias em vez de uma. O que esse episódio revela é que, mesmo entre os grandes líderes da fé cristã, há desentendimentos e diferenças de visão. Barnabé, com sua inclinação para restaurar e dar novas oportunidades, via em João Marcos um potencial que ainda poderia ser desenvolvido. Paulo, por sua vez, focava na urgência e no compromisso inabalável com a missão, temendo que um companheiro instável pudesse comprometer o trabalho. Nenhum dos dois estava necessariamente errado. Suas abordagens eram diferentes, mas ambas tinham valor. O tempo mostraria que Barnabé estava certo em acreditar em João Marcos, pois ele amadureceria e se tornaria um dos grandes colaboradores do apóstolo Pedro e, mais tarde, o autor do Evangelho de Marcos. Inclusive, anos depois, Paulo reconheceria o valor de João Marcos ao mencioná-lo em suas cartas, dizendo a Timóteo: "Toma contigo Marcos, porque me é muito útil para o ministério." 2 Timóteo 4:11. Esse reconhecimento sugere que em algum momento houve reconciliação e que as feridas desse conflito foram curadas. O episódio da separação entre Barnabé e Paulo nos ensina lições profundas sobre liderança, perdão e o modo como Deus age mesmo em meio às discordâncias. Ele nos lembra que desentendimentos podem ocorrer até entre os mais fiéis servos do Senhor, mas isso não significa que a obra de Deus será prejudicada. Muitas vezes, ele usa essas situações para abrir novas frentes de evangelismo e preparar pessoas para papéis diferentes dentro do reino. Além disso, mostra o valor da paciência e da restauração, pois João Marcos, que inicialmente falhou, mais tarde se tornou uma peça fundamental na propagação do Evangelho. Barnabé, como sempre, foi o homem da reconciliação e do encorajamento, alguém que não via apenas o presente de uma pessoa, mas acreditava em seu futuro potencial. Sua decisão de dar uma nova chance a João Marcos não apenas moldou a vida desse jovem discípulo, mas também nos deixou um exemplo duradouro do poder da graça e do perdão dentro do corpo de Cristo. A influência de Barnabé na formação do Novo Testamento não pode ser subestimada,
pois seu papel foi decisivo na restauração de João Marcos, no apoio a Paulo e no desenvolvimento das igrejas gentílicas. Embora muitas vezes ofuscado por outros apóstolos, Barnabé exerceu um impacto profundo e silencioso, sendo um elo essencial na transição do cristianismo de um movimento judaico para uma fé global. Seu compromisso com a restauração de João Marcos foi uma das marcas mais notáveis de seu ministério. Quando João Marcos abandonou a primeira viagem missionária, muitos, incluindo Paulo, passaram a vê-lo como um homem fraco e pouco confiável para a obra do Senhor. No entanto, Barnabé enxergava além das falhas momentâneas e acreditava que Marcos poderia crescer e amadurecer espiritualmente. Foi essa insistência em dar-lhe uma nova chance que o levou a separar-se de Paulo, seguindo viagem com seu jovem primo para Chipre. Com o passar do tempo, João Marcos provou ser um discípulo fiel e um grande servo do Evangelho. Sua dedicação chamou a atenção do apóstolo Pedro, que o tomou como seu companheiro de ministério, referindo-se a ele como meu filho. 1 Pedro 5,13. Sob a influência de Pedro, João Marcos compilou seu relato sobre a vida de Cristo, resultando no que hoje conhecemos como o Evangelho de Marcos, um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Se Barnabé não tivesse investido em sua restauração, talvez esse valioso registro da vida de Jesus não existisse. O chamado Evangelho de Barnabé não deve ser confundido com o papel legítimo de Barnabé na igreja primitiva. As referências mais antigas a esse texto datam da Idade Média, e os manuscritos mais conhecidos surgiram entre os séculos XVI e XVII, escritos em italiano e espanhol. Isso já levanta sérias dúvidas sobre sua autenticidade como um documento dos primeiros séculos do cristianismo. O conteúdo desse evangelho apócrifo apresenta diferenças significativas em relação aos 4 evangelhos canônicos, trazendo narrativas que refletem influências islâmicas e uma perspectiva que se alinha mais com o pensamento muçulmano do que com o cristianismo primitivo. Em um de seus trechos mais polêmicos, por exemplo, o texto nega a divindade de Cristo e afirma que Jesus profetizou a vinda de Maomé, algo completamente incompatível com a teologia cristã. Diante dessas evidências, estudiosos concluíram que o Evangelho de Barnabé é uma obra tardia, provavelmente escrita por alguém que desejava criar um vínculo entre o cristianismo e o islamismo, talvez como uma tentativa de harmonizar as duas religiões. O estilo do texto e suas características indicam que ele não poderia ter sido escrito por Barnabé, o companheiro de Paulo, no primeiro século. Além disso, não há qualquer menção a esse evangelho nos escritos dos primeiros cristãos ou em listas antigas de livros apócrifos, o que sugere que ele simplesmente não existia na era apostólica. A Igreja sempre manteve uma posição clara sobre esse documento, rejeitando sua autenticidade e reafirmando que não há nenhuma conexão legítima entre esse texto e o Barnabé bíblico. A tradição cristã reconhece Barnabé como um apóstolo do primeiro século, um homem de encorajamento e um missionário fiel, mas não há qualquer evidência de que ele tenha escrito um evangelho. Seu verdadeiro legado está nos relatos do Livro de Atos, nas cartas de Paulo e no impacto que teve na propagação do cristianismo. O estudo do Evangelho de Barnabé serve como um lembrete da importância de avaliar criticamente os documentos históricos e distinguir entre tradição autêntica e invenções posteriores. Embora seu nome tenha sido usado em um texto de origem duvidosa, a influência de Barnabé na igreja primitiva continua sendo incontestável, e sua verdadeira história está preservada nos escritos canônicos que compõem o Novo Testamento. A morte de Barnabé é envolta em tradições antigas e relatos que, embora não estejam registrados diretamente no Novo Testamento, foram preservados por escritos da igreja primitiva.
Após sua separação de Paulo, Barnabé continuou seu ministério missionário, dedicando-se a espalhar o evangelho, especialmente na ilha de Chipre, sua terra natal. Como um dos primeiros grandes missionários da fé cristã, seu trabalho resultou na conversão de muitos gentios, mas também despertou a fúria de líderes judeus que viam no cristianismo uma ameaça crescente. Segundo as tradições mais antigas, Barnabé foi perseguido e brutalmente assassinado em Chipre, por volta do ano 61 d.C. Relatos apontam que sua pregação causou grande oposição entre os judeus da região, que não aceitavam a mensagem de que Jesus era o Messias. O conflito chegou ao ponto em que ele foi capturado por um grupo de judeus hostis, arrastado pelas ruas e, por fim, apedrejado até a morte. Em algumas versões da tradição, seus algozes, não satisfeitos apenas com o apedrejamento, incendiaram seu corpo para apagar qualquer vestígio de sua existência. Essa brutalidade era um reflexo da crescente perseguição que os cristãos enfrentavam no primeiro século, especialmente após a rápida expansão da fé em territórios gentios. O martírio de Barnabé ocorreu em um período de forte repressão contra os seguidores de Cristo. Os cristãos eram vistos como dissidentes do judaísmo e, ao mesmo tempo, como elementos subversivos dentro do Império Romano. A recusa em adorar os deuses romanos e a pregação de que Jesus era o verdadeiro Senhor confrontavam tanto a religião quanto a estrutura política da época. Em muitas regiões, tanto autoridades judaicas quanto romanas viam os cristãos como uma ameaça, resultando em perseguições sistemáticas. Barnabé, como um líder influente e uma figura central na evangelização, tornou-se um alvo natural para aqueles que desejavam silenciar a nova fé. Mesmo diante da perseguição e da iminente ameaça de morte, Barnabé permaneceu fiel à sua missão. Ele sabia que o preço por seguir a Cristo poderia ser sua própria vida, mas jamais recuou. Seu martírio não foi em vão. Seu testemunho inspirou gerações de cristãos e sua influência permaneceu viva na igreja, especialmente em Chipre, onde sua memória foi preservada por séculos. De acordo com escritos posteriores, por volta do século V, o local de sua sepultura foi descoberto e, junto a ele, foi encontrado um exemplar do Evangelho de Mateus, o que simbolizava sua dedicação em levar a mensagem de Cristo até o último momento. A morte de Barnabé reflete não apenas o custo do discipulado, mas também a certeza da vitória final daqueles que permanecem fiéis. Seu nome e sua obra não foram apagados, mas se tornaram um marco na história da fé cristã. Ele viveu como um homem de encorajamento e morreu como um mártir, deixando um legado que transcendeu os séculos e continua a inspirar aqueles que dedicam suas vidas à proclamação do Evangelho. A história do túmulo de Barnabé é envolta em mistério e tradição, um reflexo do impacto que ele teve na igreja primitiva e do respeito que seu nome conquistou ao longo dos séculos. Após seu martírio brutal na ilha de Chipre, Barnabé foi enterrado por seus discípulos em um local desconhecido, longe dos olhos de seus perseguidores. Durante muito tempo, sua sepultura permaneceu oculta, e a memória de onde ele havia sido colocado se perdeu com o tempo. A perseguição contínua contra os cristãos e as transformações políticas e religiosas que se seguiram contribuíram para que o local de descanso de Barnabé se tornasse um enigma. Foi apenas no século V que, segundo relatos antigos, seu túmulo teria sido finalmente redescoberto. O contexto dessa descoberta está diretamente ligado ao crescimento da igreja em Chipre e à necessidade de reafirmar sua importância espiritual e histórica. De acordo com a tradição, o bispo Antêmio, líder da igreja cipriota naquela época, recebeu uma visão divina indicando onde o corpo de Barnabé estava enterrado.
Movido por essa revelação, ele ordenou escavações e, para a surpresa de todos, encontraram uma tumba que parecia ser de grande importância. Dentro dela, foi descoberto um exemplar do Evangelho de Mateus, supostamente colocado junto ao corpo de Barnabé como um sinal de sua dedicação ao ministério apostólico e à propagação da mensagem de Cristo. Esse achado foi interpretado como um testemunho direto da autenticidade da fé cristã em Chipre e teve implicações significativas para a igreja da região. Na época, o Império Bizantino enfrentava disputas internas sobre a autoridade e a legitimidade de algumas igrejas locais, e a descoberta do túmulo de Barnabé fortaleceu a posição da Igreja de Chipre, garantindo sua independência e seu reconhecimento como um importante centro cristão. Como resultado, Barnabé foi oficialmente reconhecido como o santo padroeiro de Chipre, e sua memória passou a ser celebrada com ainda mais reverência. O local do túmulo tornou-se um destino de peregrinação, e ao longo dos séculos, igrejas e mosteiros foram construídos em sua homenagem. A devoção a Barnabé se espalhou, e sua influência foi reconhecida não apenas em Chipre, mas também em outras regiões do mundo cristão. Embora os detalhes exatos sobre a descoberta de sua sepultura sejam difíceis de confirmar historicamente, o fato de seu nome ter permanecido vivo e respeitado demonstra a grandeza de seu legado. Seu túmulo, seja onde for, não representa apenas um local físico de descanso, mas um símbolo da dedicação de Barnabé ao Evangelho, de sua coragem diante da perseguição e de sua contribuição inestimável para a expansão do cristianismo. Barnabé deixou um legado que transcendeu seu tempo e continua a inspirar cristãos até hoje. Seu nome, que significa filho da consolação ou filho da exortação, não foi apenas um título simbólico, mas uma verdadeira definição de seu caráter. Ele foi um homem que acreditava no potencial das pessoas, enxergava além das falhas e sabia como fortalecer aqueles que estavam desanimados ou desacreditados. Sua influência na igreja primitiva foi imensa, moldando não apenas indivíduos, mas o próprio curso da história do cristianismo. Sem Barnabé, Paulo talvez nunca tivesse sido aceito entre os apóstolos. João Marcos poderia ter sido esquecido e muitas igrejas gentílicas não teriam se fortalecido tão rapidamente. Desde seu primeiro ato registrado na Bíblia, quando vendeu um campo para ajudar os necessitados da igreja primitiva, Barnabé demonstrou um coração generoso e um compromisso inabalável com a obra de Deus. Ele não era movido por ambições pessoais, mas por um profundo desejo de ver o reino de Deus crescer. Foi ele quem levou Paulo até os apóstolos quando todos ainda o temiam. Foi ele quem percebeu a importância de João Marcos e investiu em sua restauração. E foi ele quem, ao lado de Paulo, atravessou terras desconhecidas para levar o Evangelho a lugares onde nunca havia sido pregado antes. Sua postura como pacificador foi uma de suas marcas mais notáveis. Em um período em que os cristãos ainda estavam descobrindo como lidar com a entrada de gentios na fé, Barnabé foi uma ponte entre diferentes culturas e tradições. Ele entendia que o Evangelho era para todos, e seu trabalho em Antioquia foi fundamental para consolidar uma igreja diversa, composta tanto por judeus quanto por gentios. Quando houve disputas teológicas e conflitos internos, ele sempre esteve do lado da unidade, buscando soluções que refletissem o coração de Cristo. Seu equilíbrio entre firmeza na fé e flexibilidade na abordagem fez dele um dos líderes mais respeitados de sua geração. A fidelidade de Barnabé a Cristo permaneceu até o último instante de sua vida. Enquanto muitos recuavam diante da perseguição, ele seguiu firme, sabendo que sua missão era maior do que sua própria segurança. Seu martírio em Chipre foi o selo final de sua dedicação,
um testemunho poderoso de que sua fé não era apenas palavras, mas vida e entrega. Mesmo diante da brutalidade de seus algozes, seu nome não foi apagado e sua obra continuou a frutificar. O legado de Barnabé não pode ser medido apenas pelas ações que realizou em vida, mas pelo impacto duradouro de seu ministério. Ele ensinou que o verdadeiro líder não é aquele que busca sua própria glória, mas aquele que levanta outros para que cumpram seus chamados. Ele nos lembra da importância da paciência, da reconciliação e do encorajamento. Foi graças à sua influência que Paulo teve espaço para se tornar o grande apóstolo dos gentios, que João Marcos teve uma segunda chance e que incontáveis cristãos encontraram força para continuar em sua caminhada. O Filho da Consolação deixou um exemplo que ecoa através dos séculos, mostrando que a grandeza no reino de Deus não está no poder ou na posição, mas na disposição de servir e encorajar aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Por fim, a vida de Barnabé nos ensina sobre o chamado para permanecer fiel, mesmo em meio à perseguição. Ele sabia que seguir a Cristo significava enfrentar oposição, mas isso nunca o impediu de cumprir sua missão. Desde suas viagens missionárias, onde enfrentou expulsões e apedrejamentos, até sua morte brutal por causa do Evangelho, Barnabé nunca recuou. Seu martírio em Chipre é um testemunho de que a verdadeira fé não se abala diante das dificuldades. O cristianismo sempre enfrentou desafios, mas a história de homens como Barnabé nos lembra que vale a pena permanecer firmes, pois a recompensa não está nesta vida, mas na eternidade. O que você acha que podemos aprender com a postura de Barnabé em relação ao perdão e à confiança nos outros, mesmo quando eles falham? Como você aplicaria esse tipo de encorajamento na sua própria vida? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.